Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez eu aqui para dar prosseguimento sobre a história do tema que eu propus a falar. E a última vez, com certeza, já não vou dar introduções sobre o tema, porque quem está aqui já viu os outros vídeos. Então sugiro quem não viu, possam estar vendo para entender o prosseguimento da história. O último vídeo, que foi o 15º dessa sequência de séries que eu estou abordando, eu queria primeiro explicar sobre alguns ruídos de fundo, que era que um outro celular que eu estava ouvindo algumas músicas de fundo, e na sequência tinha alguns áudios de piadas e houve risos no fundo. Não era essa a intenção. Também eu queria esclarecer que eu falei no último vídeo sobre a minha última namorada, onde eu mencionei que ela vinha em casa nos sábados e domingo. No entanto, eu estava verificando, ela vinha só no sábado. Também eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, né, pelo que eu descrevi, como ela foi para mim. Agradecer a grande mulher que ela foi na minha vida, por aquele tempo que ela conviveu comigo, embora não procedeu, não teve continuidade esse namoro. Também eu queria aqui esclarecer sobre o detalhe da tentativa de suicídio que eu tive, que no caso foi uma que ocorreu no mês de dezembro do ano de 2005, aonde eu contei no outro vídeo, porém não deixei tantos detalhes. Eu fui convencido aí numa festa de casamento com essa ex-namorada, e acabei indo, né, assim, para agradar ela. Afinal de contas eu estava namorando, tinha que sair, tinha que dar progresso para melhorar a questão de saúde. Só que até então, visto o estado de depressão que eu vinha, eu estava armazenando medicamentos. Estava colocando no bolso, como eu disse, de paletós que eu tenho aqui guardado, medicamentos do meu pai, da minha mãe, de coração, de pressão, medicamentos meus, e estava acumulando. Aí nesse dia eu cheguei em casa, depois da festa, tomei com a intenção de que a morte viesse me pegar. Bom, essa foi a primeira tentativa. Quando eu terminei o namoro com ela no mês de agosto de 2007, 2006 na verdade. Quando eu terminei o namoro com ela em 2006, em agosto, durante 3 meses eu estava planejando a minha morte, porque em decorrência do que eu expliquei sobre a conclusão que eu cheguei do namoro com ela, de ter terminado, foi devido eu me ver na situação onde, além de eu não ter a ereção devido a tantos medicamentos que eu tomava, eu ainda sabia do sentimento homossexual que tinha dentro do meu coração. Então eu refleti: como pode um cara que, além de que marido seria esse, onde, além de ter o sentimento por homens, de desejo, ainda assim não ter ereção? Antes, eu tinha ereções com outras mulheres que eu fiquei, mas nesse caso eu não tinha, porque eu tomava muito medicamento, estava muito deprimido, então isso mexeu comigo. Aí, devido eu ter sido afastado do trabalho que eu estava, devido a uma paixão que eu tive, comecei a refletir sobre a minha situação. Foi então que eu terminei o namoro com ela no mês de agosto de 2006. Desde então, agosto, setembro, outubro, foram 3 meses sequentes, onde eu me isolei totalmente, porque antes pelo menos vinha ela no sábado, talvez alguns dias no domingo, alguns dias na semana, e não tinha mais isso.
para mudar pouco o ar da minha vida. Então a rotina ficou só aquilo, ficar na cama, orando do jeito que eu descrevi nos vídeos atrás, onde nem conversar com Deus eu conseguia, eu só falava o nome dele repetidas vezes e falava me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jeová, 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 meu Deus, meu Deus. Essa era a minha oração para Deus, sendo que normalmente eu conversava com ele, eu não falava dessa forma, eu só repetia. Então a minha vida era essa, ficar fazendo a oração desta maneira e deitado o dia inteiro na cama e pensando na vida. E de agosto, setembro e outubro eu estava martelando na minha mente uma forma de conseguir morrer, né? Tipo, sem que houvesse sequelas, tipo uma tentativa de suicídio, continuar vivo, porém com sequelas para minha família sofrer mais ainda. E eu lembro que realmente eu também comecei a orar, eu consegui arranjar força para pedir para Deus tirar minha vida, tira minha vida, meu Deus, tira minha vida. Eu ficava assim. Então, essa era a minha situação depois que eu terminei o namoro por uns 3 meses. Bom, agora que eu vou começar a contar a sequência desse vídeo, porque no vídeo anterior, isso que eu expliquei eu já tinha falado. Mas eu expliquei mais detalhadamente para ficar mais compreensível. Eu terminei outro vídeo dizendo que certo dia eu tive vontade de ir na janela da cozinha, olhei lá fora de casa e vi homens, mulheres e crianças indo para lá e para cá. Era um dia ensolarado, onde para mim aquele dia estava muito bonito, sendo que eu nem saía para olhar em janela nenhuma. Quando eu ia tomar banho, eu tirava a roupa e ficava de pé e com as mãos para trás, com as mãos para trás do corpo, deixando a água cair. Tipo, coisa de 4 minutos olhando a água cair, parado assim com a cabeça baixa. Dava louca em mim, eu entrava debaixo, passava o sabão, nem enxugava direito e voltava pra cama. Era assim meu banho. Teve, teve semanas que eu fiquei 7 dias, ou seja, a semana inteira sem tomar banho. E quando eu ia, eu ficava dessa forma. Então, estava no estado que eu não ia na janela mesmo. Só que nesse dia eu fui e vi, né? Aí eu olhei pro céu. Foi assim que eu terminei o vídeo número 15. Eu olhei pro céu e falei, Deus, chorando, né? Com ar de decisão. Falei, Deus, eu lhe amo demais. Fiz muita coisa por ti. Embora eu seja jovem, na época eu tinha 28 anos, eu já me dediquei da melhor forma, fui um bom filho até aqui. No entanto, eu tentei fazer algumas coisas dentro da organização, dentro da religião. Infelizmente a doença me impediu, aí eu tive que começar do zero. Consegui, porém veio de novo a doença. Consegui trabalho, perdi o trabalho. Tive 3 paixões para com homens, homens que nunca falaram nada, nunca deram investida em mim, e nem eu fui atrás, porém me apaixonei e eu não vivi, não fiz esforço para viver essa paixão. Nem um toque, nem um beijo. Pedi para o Senhor tirar esse sentimento homossexual de mim, pedi para o Senhor tirar a depressão de mim, pedi para o Senhor tirar a minha vida, mas o Senhor não fez. Até agora, eu não estou falando que o Senhor é culpado por o que passa comigo. Então essa foi minha oração para Deus. Aí mencionei. Também eu tentei tirar minha vida. Uma vez não consegui. Esses últimos dias eu estava planejando, já tinha tudo acertado na minha mente o que eu iria fazer, mas eu não tive coragem, fui covarde, não tive coragem de fazer. Então quer saber de uma coisa, meu Deus? Eu lhe amo demais, mas eu me amo também.
Então aquele momento foi um momento assim, eu estou descrevendo a minha conversa com Deus. Só que quando você tem intimidade com alguém, você não conversa com outro alguém descrevendo dessa maneira. Quando você tem intimidade, você tipo com Deus ainda, você implora. Então naquele dia eu chorei, né? As lágrimas saíam do meu olho, claro que não de uma forma que as pessoas viam, pudesse perceber, né? Porque eu estava na janela, eu moro no térreo aqui onde eu moro. Então, porém, corria lágrimas do meu olho e era intensa a minha oração com Deus. Aí eu falei para Deus: o Senhor não tirou esse sentimento de desejo por homens, esse sentimento homossexual do meu coração. O Senhor não tirou a depressão de mim, essa doença que desde os 22 anos me atinge. Nisso eu tinha 28. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida, do meu jeito. Eu lhe amo, mas eu me amo também. Eu amo ao Senhor, mas eu me amo. Nisso eu fui lá fora, coisa que eu não fazia. Sentei numa cadeira e fiquei olhando, mas no entanto eu estava orando para Deus. Foi uma oração onde eu falava que sairia da religião e a partir dali viveria do meu modo. Inclusive eu falei: Deus, mesmo que eu acredite, confie e tenha certeza que as coisas vão ser como eu aprendi, como eu acredito, eu não me importo. Eu espero que venha as consequências. No entanto, o Senhor sempre saberá que eu lhe amo. Porém, eu vou viver do meu jeito. Não vai ser mais como eu vivia antes. Vivia sempre colocando da forma que o Senhor queria. Aí eu me lembro de um texto que na Bíblia fala, que é 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: amar a Deus significa obedecer às suas leis, obedecer à sua palavra. Então eu entendo assim, que amar a Deus significa ser leal a Ele, cumprindo a Bíblia, né? A palavra que está na Bíblia. Então eu digo, eu já amei desse jeito, porém hoje eu afirmo, eu amo, mas não como está descrito em 1 João 5,3. Falei isso para Deus. E a partir desse momento eu resolvi viver da minha forma, decidi no meu coração que eu viveria a homossexualidade. No entanto, aconteceu muitas coisas. Em pouco tempo, digamos que em um mês depois que eu tomei essa decisão, eu comecei a fazer um proscrito, um livro talvez, aonde eu coloquei um tema interessante que fala Deus e o homossexualismo. Existe alguma forma, alguma maneira de algum dia Deus aceitar? Então esse foi o tema, se eu não me engano, do meu livro, porque faz tempo que eu não pego ele. Eu escrevi em um mês, 100 páginas mais ou menos. Eu escrevi à mão no caderno. Futuramente pretendo fazer vídeos lendo esse meu livro. Então, engraçado que em um mês eu consegui sair da cama e escrever, coisa anormal para o estado que eu estava. Depois comecei a fazer caminhada num Parque do Carmo, próximo do bairro que eu moro, visto que eu tinha um passe livre, que é hoje conhecido, na época era carteirinha, hoje é bilhete único, porém passe livre para os idosos, pessoas com deficiência ou os estudantes. Eu tinha esse direito. Então eu ia para o Parque do Carmo, fazia caminhada durante 45 minutos, 1 hora e meia. Ia para o meu médico, né, o psiquiatra, nesses 3 meses. E ainda dentro de mim
tinha algo que me atormentava. Nos momentos que eu surtava, eu me iludia que eu era uma pessoa anormal, no caso Jesus Cristo. Ou seja, isso daí é uma coisa que a pessoa que tem bipolaridade, ela tem uma mania de grandeza, de que vai mudar o mundo. Então, mais próximo do que eu conhecia que poderia fazer isso era Jesus, um homem que veio à Terra, um homem que hoje está no céu, porém é o Filho de Deus e não Deus, né? É uma pessoa depois de Deus, porém muito importante no universo. Só que diante das minhas ideias malucas de bipolaridade, eu acreditava que eu era ele. Eu tinha essa convicção. Mesmo depois de recuperar do surto, eu tinha tranquilidade, consciência que não tinha como ser, mas dentro de mim era como se aquilo me perturbasse. Então, quando eu fazia as minhas caminhadas no Parque do Carmo, que é o parque próximo da casa onde eu moro, eu orava para Deus, falava: Jeová, por que o Senhor permite que eu acredite que eu sou Ele, o seu Filho Jesus Cristo? Tinha vezes que eu falava: e o Senhor Jesus Cristo? Se eu não sou o Senhor, por que o Senhor deixa eu achar isso? Às vezes eu me direcionava a minha oração para o Deus do universo, Criador do universo. Por que o Senhor deixa isso no meu coração? Então eu chorava, eu fazia caminhadas sozinho. Esse parque era muito grande, então fazia caminhadas no contorno ali. Sozinho, chorava muito. Nesse caso era muito mesmo, porque ninguém via, falando com Deus. E eu mencionei isso para o meu médico. Aí o meu médico falou assim: Paulo, eu vou sair um pouco da minha ética profissional, entre aspas, porém eu vou colocar assunto religião aqui, coisa que eu não deveria. Ele falou assim: eu gosto da religião espírita, e dentro do conceito de lá, ele mencionou duas pessoas do passado que foram importantes, que ele sabe a história, e ele, dentro do conhecimento dele lá, dessa religião, do lado espírita, ele disse que ele foi essas duas pessoas. Porém, era indiferente para ele. O que importava era o que ele é hoje. Dane-se quem eu fui lá. O que importa é quem eu sou hoje. Então, quando ele falou aquilo, eu comecei a pensar: caraca, meu, é verdade. E eu comecei a esmagar aquele pensamento. Então, é como uma caixinha que está dentro do meu coração, que fica ali preso, porque o que importa não é o passado. O que importa é o presente, é o hoje, o meu momento. Porque se eu me prender ao que eu possa ter sido, ao que aconteceu, eu não vou viver tranquilamente. Então, a partir desse momento, com a ajuda desse médico, eu comecei a ter uma melhora muito grande, onde ele, além dos medicamentos psicotrópicos, tinha também os medicamentos manipulados que ele prescrevia. E um desses me ajudava a tirar a ansiedade, tanto que em 3 meses, de 120 quilos, eu perdi 18 quilos em 3 meses. E numa soma total de um ano, eu de 120 fui para 84 quilos. Ou seja, eu consegui me recuperar. Então, foi um processo lento. Foram coisas de 2 anos mais ou menos. Eu saí em 2005 do trabalho que eu estava e voltei no ano de 2007, em outubro de 2007. Então, foi um período longo para recuperar-me do problema. O próximo vídeo eu vou falar a partir daí como é que foi o retorno para o meu trabalho
E o que aconteceu alguns momentos ainda, quando eu fazia minhas caminhadas, o meu processo de recuperação da minha decisão que eu tinha tomado, que foi muito importante na minha vida. Então no próximo vídeo eu vou esclarecer sobre isso. Até lá!